Então, boa tarde, pessoal. Vamos agora, nessa tarde, aprender um pouquinho mais sobre métodos multidimensionais, uma análise que já foi falada aqui em algumas aulas anteriores, que é a análise de coordenadas principais, não confundir com a PCA. A análise de PCA é a análise de componentes principais. E a análise de PCOA, a análise de coordenadas principais, é um pouquinho diferente. Tem algumas características parecidas com a PCA, tá? Mas ela é um pouquinho diferente. E a diferença principal dela é que, ao invés de você usar dados brutos, você usa aquelas matrizes triangulares que a gente calculou nas primeiras aulas, lembra? Matrizes de distância euclidiana, de similaridade de Jaccard, etc. Então, a entrada para a análise é essa matriz triangular, tá? Uma matriz cuja diagonal, no caso, é 0, e quanto maior o valor, maior a dissimilaridade entre pares de sítios, tá? Então, entre o sítio 4 e o sítio 3 aqui, por exemplo, se a gente está considerando uma análise de Bray-Curtis, não tem nenhuma espécie compartilhada entre esses dois sítios. Então, a dissimilaridade ela é máxima para esses casos, tá? Quanto maior o valor de similaridade aqui, maior a diferença. Quanto menor o valor de similaridade, significa que são matrizes, são pares de sítios que têm a mesma composição. Por isso que aqui, ó, quando eu comparo o sítio número 1 com o sítio número 1, a distância é 0, porque eles são exatamente iguais, tá? Então, o próprio índice de similaridade, dependente de qual for, ele vai te dar uma informação útil aí para você entender como a ordenação vai ser processada. E aqui, por exemplo, ó, observe esse valor, 0,47. 0,47 significa que a diferença na composição de espécies entre esses pares de sítios, ela é, digamos, quase 50%. Né? A gente pode transformar isso em uma porcentagem, né? Interpretar como uma porcentagem de compartilhamento de espécies, dependendo do índice que a gente está utilizando. Então, 50%. Então, eles estão mais próximos entre si do que esses outros aqui, ó. O sítio 3 e o sítio 4, por exemplo, eles são mais diferentes em relação ao sítio 1. Então, por isso que eles estão mais distantes em relação ao sítio 1, tá? O sítio 3 e o 4, eles têm nenhuma espécie compartilhada, são 100% diferentes, então eles estão distantes entre si, tá? Então, só essa representação nos eixos de ordenação, seja na PCA, na NMDS, seja na PCOA, é interpretado dessa forma, tá? O grau de similaridade que você tem na projeção dos pontos no eixo bidimensional, tridimensional e assim por diante, tá? A gente sempre plota 2 eixos de cada vez. Pode ser o eixo 1 e o eixo 2. Se o terceiro eixo for selecionado, a gente plota o eixo 1 com o 3, ou pode plotar o 2 com o 3, e assim sucessivamente, tá? Para representar os sítios no espaço bidimensional, no biplot. Esse aqui é um biplot. Então, qual é o objetivo da análise? Ordenar os dados ao longo de um gradiente, tá? Ordenar os dados ao longo de um gradiente. Qual gradiente é esse? O gradiente expresso pelo primeiro eixo e o gradiente expresso pelo segundo eixo. Então, ele também reduz a dimensionalidade dos dados, ao invés de ter várias espécies aqui, ó, nesse caso tem 4 espécies, 4 espécies não, tem 4 sítios, né? Mas poderia ter 30 espécies, e eu vou usar só o primeiro eixo e o segundo eixo para interpretar essa composição de espécies, de 30 espécies, tá? No caso lá do dado do Rio Douglas, são 27 espécies. Então, ao invés de utilizar todas as 27 espécies e interpretar a distribuição de uma por uma, eu uso os eixos da PCOA, tá? Para representar essa distribuição das espécies ao longo do espaço bidimensional, facilitando a interpretação dos resultados. Então, todos esses métodos de ordenação, eles visam facilitar a interpretação dos resultados quando você tem muitas variáveis envolvidas.
Sejam essas variáveis espécies, dados ambientais e assim por diante, dados morfométricos, atributos funcionais. Então, a PCA produz uma representação de objetos no espaço bidimensional e preserva as relações de distância, aqui não faltou falar aqui, né? As distâncias que ele preserva é a distância euclidiana, tá? Então, ele busca sempre preservar a distância euclidiana, apesar da gente poder utilizar outras matrizes não euclidianas como entrada, tá? Como entrada, a gente pode utilizar Breakert, Sorens, etc. Mas a gente, quando utiliza essas matrizes, a gente faz algumas transformações para tornar aquela distância euclidiana, como eu demonstrei em algumas transformações que a gente utilizou lá no início da disciplina. Beleza? Tranquilo? Então, ao contrário da NMDS, agora aqui essa análise é um escalonamento multidimensional métrico, tá? Ela é métrica, por quê? Ela sempre vai tentar buscar fazer preservar a distância euclidiana nos dados projetados no eixo bidimensional. Então, você tem ali uma matriz de descritores, pode ser espécies, pode ser variáveis ambientais, e unidades amostrais aqui em várias linhas. Descritores nas colunas, unidades amostrais em linhas. Então, é uma análise no modo Q, tá? Uma análise no modo Q. As amostras são linhas, descritores são as colunas. Descritores sendo espécies, variáveis ambientais e assim por diante. Quanto mais próximos dois pontos entre si, mais similares são esses pontos em termos da composição de espécies ou das variáveis ambientais. Então, aqui esses são mais similares entre si, esses aqui são mais diferentes entre si e também são diferentes em relação ao sítio 1 e 2. É uma análise também, lembra lá agora, voltando lá nos objetivos, né? Essa análise não é um teste de hipótese, ela é uma análise utilizada para caracterização da composição de espécies, das variáveis ambientais e assim por diante, tá? É uma análise ainda de caracterização. Assim como a PCA, assim como o cluster, assim como a NMDS, são todas análises de caracterização de variáveis, tá? De múltiplas variáveis. Ela tem por objetivo reduzir a dimensão, como eu já mencionei, e a visualização das unidades amostrais no mínimo espaço possível, tá? Especialmente nos primeiros eixos, assim como a PCA, de acordo com variáveis que você tem ali na sua matriz de entrada, que pode ser abundância, dados contínuos, categóricos. E a PCA, que a gente viu ontem, ela tem uma limitação, ela só serve para dados contínuos e dados de abundância transformados devidamente. Já a PCOA pode tratar dados categóricos, atributos funcionais ordinais, nominais e assim por diante. A PCOA é, então, por natureza, muito mais flexível do que a PCOA, do que a PCA, tá? A PCOA é mais flexível do que a PCA, tá? Então, ela permite o uso de dados com diferentes naturezas. Então, a PCOA, ela tem também informação de autovalores, então, autovalores que medem a contribuição de cada eixo para explicar a distribuição dos sítios, e de vetores, tá? Então, autovalores medem a importância de cada eixo, os autovalores medem a importância de cada eixo, os autovetores, que podem ser obtidos scores a partir deles, dão a posição dos pontos no espaço bidimensional. E ele não tem, né? A diferença com a PCA, ó, ele não tem loadings, mas é possível plotar espécies ou variáveis ambientais por meio de um procedimento que eu vou mostrar para vocês na hora da prática, tá? Diferenças entre a PCOA e a PCA. A PCOA permite o uso de qualquer tipo de índice, a PCA não. Você só pode utilizar a matriz de variância e covariância ou a matriz de correlação. Automaticamente ela já é calculada, baseada
na covariância, matriz de variância covariância ou de correlação. Covariância, variância covariância, se os dados estiverem todos na mesma medida. Matriz de correlação, se os dados são transformados, né, e estão em diferentes medidas. Ela tem, os autovetores, ela tem igual, né, é igual entre a PCOA e a PCA. E uma observação interessante aqui é que se você calcular a distância euclidiana numa PCOA, com os mesmos dados, e calcular uma PCA, né, com esses mesmos dados transformados, né, ambos transformados com a mesma transformação ali, por exemplo, logarítmica ou uma transformação de Hellinger, o resultado, ele é o mesmo, tá? Obtém-se os mesmos resultados. Então, a PCOA, ela preserva tanto quanto a PCA a distância euclidiana entre os objetos sendo plotados. Então, assim, de forma geral, elas dão resultados muito parecidos, só que a PCOA utiliza matrizes de distância de similaridade que são não euclidianas. E a PCA utiliza apenas, ela sempre preserva a distância euclidiana e utiliza variância com variância como dado de input ou a matriz de correlação, tá? Então, a PCA permite N variáveis, que o número de variáveis seja muito maior do que o número de amostras, porque você vai transformar essas variáveis em uma matriz de dissimilaridade, então ela é mais flexível nesse sentido de permitir que você tenha poucas unidades amostrais e várias variáveis ambientais, tá? Ela também não tem problemas com a presença de duplos zeros na matriz, como a PCA tem, né? E ela só serve para gradientes muito curtos, digamos assim, tá? A PCA só serve para gradientes muito curtos, e a PCOA pode ser utilizada para gradientes mais longos. Por exemplo, a PCOA ou a NMDS podem ser utilizadas para fazer ordenação em escala de dados mundiais, globais, né, com variabilidade muito grande entre os dados de composição de espécies, por exemplo, de árvores entre os continentes. Árvores de florestas tropicais, por exemplo, poderiam ser todas tratadas numa PCOA. Se fosse na PCA, isso seria um problema, tá? Porque os gradientes são muito longos, muita diferença embutida, tá? A PCA é para quando você tem lagos, por exemplo. Você tem lagos dentro de uma pequena região, você tem vários pontos de amostragem dentro de um mesmo lago, você tem florestas que estão dentro da mesma circunvizinhança, tá? Então, a PCA se aplica mais quando os gradientes de similaridade ou de distinção na composição florística, por exemplo, ou nos atributos funcionais, eles são gradientes curtos, de curta distância entre si. Tá? A PCA ela vai ser otimizada nesse caso. Então, como é que é basicamente? Você tem a sua matriz principal em modo Q, composição de espécies, variáveis ambientais, dados binários de presença e ausência, e você pode padronizar esses dados antes de fazer o cálculo da matriz de parecência ou matriz de similaridade, tá? Pode ser Bray-Curtis, Jacquard, Sorensen, distância euclidiana, distância de Hellinger, distância de Chord, todas aquelas que a gente viu, antes de fazer a ordenação, tá? Então, basicamente, esses são os passos necessários. Então, professor, oi. Você falou da euclidiana aí, nesse caso, na matriz de parecência, mas você ela não é baseada de distância não euclidiana? A PCOA é baseada ela preserva a distância euclidiana. Ela preserva a distância euclidiana. O que não preserva é a NMDS que a gente viu hoje cedo. Ah, tá. Não, então eu anotei errado aqui. Então, a PCOA, ela preserva a distância euclidiana entre os pontos. A NMDS não tem essa ferramenta como ela é aleatorizada, múltiplas aleatorizações, a NMDS não preserva a distância euclidiana, tá? O espaço bidimensional euclidiano. Aí tem duas coisas. O espaço bidimensional euclidiano é aqui, tá? A ordenação, a distância entre os pontos aqui, tá? A matriz de distância euclidiana é essa matriz triangular aqui.
uma ordenação com base na matriz de distância euclidiana, ela vai ser euclidiana ou não? Com base na matriz euclidiana? Isso, uma ordenação com base na matriz euclidiana. Sim? Sim. Se a matriz é euclidiana, a ordenação vai dar a projeção dos pontos no espaço da distância euclidiana. Então, por isso que a PCOA, ela serve para analisar dados ambientais também, tá? Tá. Então, só que aqui, se eu utilizo Bray-Curtis, ela não é euclidiana. A projeção dos pontos aqui, ó, não vai preservar a distância euclidiana, a não ser que eu faça uma transformação de raiz quadrada, transformação logarítmica, transformação de Hellinger, dos dados brutos, ou da própria matriz de distância. Aí sim ela preserva o espaço euclidiano dos pontos aqui no espaço bidimensional. Entendeu isso, a diferença? Entendi. Beleza, isso vai ficar mais nítido ainda quando a gente partir para a prática, tá? Os outputs são um gráfico de ordenação, o número de eixos selecionados e os autovalores, que são em porcentagem de explicação. Basicamente, são essas informações que a gente utiliza. Aí, no script que eu vou apresentar para vocês, eu fiz umas melhorias na PCOA, tá? Melhorias para fazer ela ficar um pouquinho mais parecida com a PCA na hora de interpretar. E eu fiz umas misturas entre dois tipos de análises, tá? 3 tipos de análise, que eu vou explicar na hora da prática. Então, NMDS, PCOA, as diferenças, né? Básicas. Você tem na NMDS o uso, você pode utilizar de similaridades que não são métricas, Bray-Curtis, Jaccard, Sorensen pode ser utilizada no caso da NMDS. Na PCOA, Bray-Curtis, Sorensen e Jaccard precisam ser transformados antes de serem aplicados na PCOA, tá? A PCOA, ela é restrita a distâncias ou similaridades métricas, tá? Ou que são tornadas métricas por conta de uma transformação dos dados. A NMDS ranqueia os dados, a PCOA não ranqueia os dados. Para fazer as múltiplas aleatorizações, a NMDS vai ranqueando os dados e buscando a melhor projeção ao longo de cada iteração, ao longo de cada passo ali de um loop, tá? Não entendi aqui por que é menos robusto, premissa da PCA. Não, em relação à PCA, a PCOA, ela é um pouco menos robusta e tem um pouco de limitação. Por exemplo, eu consigo plotar os sítios, mas eu só consigo plotar as espécies se eu utilizar funções adicionais que não são da própria análise, entendeu? São de fora da análise. Eu consigo plotar os vetores, autovetores dos dados ambientais também, mas eu tenho que utilizar variáveis que estão fora da análise por meio de um procedimento adicional, tá? Eu vou mostrar como fazer isso. Então, basicamente, essas são as diferenças entre PCOA e NMDS, entre PCOA e a PCA, tá? Bom, exemplos. Aqui a análise de coordenadas principais foi aplicada para analisar a composição da dieta de pequenos mamíferos em fragmentos de florestas semidecidas do Brasil Central, tá? Então, aqui, nesse caso, nós temos a formação de 2 grupos, muito sobrepostos entre si, tá vendo? Ó, o tamanho da área sobreposta entre os grupos é significativa. Só que os roedores, ó, eles têm uma variabilidade maior na sua composição de dieta do que os marsupiais. Os marsupiais aqui, eles têm uma dieta mais restrita, mais restritiva, tá? Então, nesse caso, ficou claro, demonstrado aqui, que tem uma diferença na composição de dieta pequena, diferença pequena. Amanhã nós vamos demonstrar se essa diferença é estatisticamente significativa. Hoje não é o objetivo da análise fazer isso. Aí, os métodos de amanhã, a gente vai fazer isso, tá? Testar se essa diferença é significativa. Mas aqui dá para ver que tem uma pequena diferença
na composição de dieta dos marsupiais em relação aos roedores. E observe aqui que as variáveis da dieta, ó, não estão plotadas, tá? É possível plotar, mas aqui no caso o autor não plotou, tá? Oi. Pode falar. André. Alguém levantou a mão e abaixou a mão. Vamos continuar aqui. Aqui nesse outro caso, a análise de componentes principais, a análise de coordenadas principais, isso é tão confuso que nós erramos até no nosso artigo, publicado pela professora Yuli, em 2021, tá? A gente, às vezes, usa PCOA e dá o nome de análise de componentes principais erroneamente. Mas, enfim, a análise de coordenadas principais foi aplicada para avaliação de DNA das comunidades de ictioplâncton neotropicais e se elas são dependentes de alguns marcadores, tá? Então, esse estudo utilizou o DNA metabarcoding para analisar a composição do ictioplâncton. Ictioplâncton, alguém sabe me dizer o que é? Já viram isso? Os ecólogos aquáticos aí, tem ecólogo aquático aí na turma? Ictioplâncton. São os peixinhos? São as larvinhas dos peixes, né? Os alevinos, quando eles eclodem do ovinho, eles estão tão pequenos, mas tão pequenos, que eles fazem parte do plâncton. Então, o plâncton, aqui nesse caso, é o plâncton representado pelas larvinhas dos peixes, bem pequenininhas, tá? Microscópicas. Mas não tem a ver com o tamanho que ele vai ficar depois, não. Tem só a ver com o estágio mesmo de ser larvinha. Só o estágio de ser larvinha de peixe, né? Não, o peixe não tem larva, né? Mas a gente fala assim que eclode, os peixinhos assim que eclodem. Larvinha lembra que é pequenininho, né? Exatamente. São os peixes bem pequenininhos, né? Na escala microscópica. Então, para fazer essa análise, ele tem aqui 30 espécies diferentes de peixes detectadas aqui no ictioplâncton, que é os pequenos peixinhos que ficam em suspensão na água, né, que não têm capacidade ainda de mobilidade própria, eles ainda são bem pequenininhos, e eles detectaram diferença nessa composição de acordo com o tipo de marcador molecular. Então, o COI é representado aqui pela linha verde, tá? Aqui, ó, pela linha verde, pelos pontinhos verdes. O MiFISH é representado pela linha vermelha, e quando você considera o NEOFISH, é representado aqui pelos pontinhos e pela linha em azul. E o que está mostrando aqui, ó? O MiFISH e o NEOFISH, eles têm um grau de similaridade maior do que o COI, que é outro método de marcador molecular. O MiFISH e o NEOFISH, eles têm um grau de sobreposição de marcadores moleculares detectados ali na composição da fauna do ictioplâncton, tá? Eles têm um grau de sobreposição. Só que o NEOFISH, ele é muito mais amplo, ele pega uma variabilidade de espécies muito maior do que o MiFISH e do que o COI, tá? Então, as análises aqui foram conduzidas usando a distância do coeficiente de Jacquard, considerando a presença e ausência do lado esquerdo, a figura A, e a matriz de Bray-Curtis, o coeficiente de Bray-Curtis, do lado direito na figura B, tá? E observem que quando a gente considera apenas presença e ausência, os dados de presença e ausência na matriz de similaridade, utilizando aqui o coeficiente de Jacquard, o NEOFISH, ele tem uma amplitude muito maior, né, do que quando a gente considera a abundância desse DNA
a abundância desse DNA de cada uma das espécies ali, de espécies do ictioplâncton, tá? Então, tem uma diferença, se você usa dado de presença e ausência, se você usa dado de abundância, né, o Jacquard é para dado de presença e ausência, o Bray-Curtis é para dado de abundância, a projeção dos pontos ela pode variar. E muitos artigos, muitos trabalhos que eu já identifiquei na literatura, os autores costumam mostrar tanto o padrão de dispersão para os dados de presença e ausência, quanto o padrão de dispersão para os dados considerando a abundância, tá? Geralmente tem diferença entre os padrões de ordenação. Entenderam isso? Tranquilo? Esses índices, né, o Jacquard, o Bray-Curtis, eles foram muito popularizados na ecologia vegetal, Sorensen, tá? Muito popularizados na ecologia vegetal, na década de 70, 80, tá? 90. Professor, eu ia perguntar isso agora. Índice e coeficiente é a mesma coisa? O coeficiente de Jacquard e o índice de Jacquard é a mesma coisa. O coeficiente de Bray-Curtis e o índice de Bray-Curtis é a mesma coisa, tá? Nesse caso, sim. Ambos expressam a dissimilaridade na composição de alelos não, né? De DNA, de pares de bases. Aqui, ambos expressam a dissimilaridade em termos de composição de pares de bases, tá? Tanto o Bray-Curtis quanto o Jacquard. Ele pode ser utilizado, inclusive, com DNA, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida. Feito depois a PCOA, a gente tem algum teste, não sei se você vai falar ainda para frente, para testar a questão da significância, testar realmente a ordenação desses grupos que foram formados na PCOA? Não sei se sim, senhora. Sim, senhora. A resposta está aqui. Tá? É o Permanova, é a aula de amanhã. É a análise de Permanova e a análise de PERMDIST, tá? Então, o Permanova vai testar se há diferenças entre os grupos, né? Voltando aqui. Esse grupo, nessa ordenação com o método NeoFish, é diferente dessa ordenação com o método COI? É diferente dessa ordenação com o método MiFish? Tá? Ela vai testar essa diferença entre os grupos e o beta-disper, ou PERMDISP, deixa eu vir aqui na frente de novo, PERMDIST, tá? PERMDIST, a função que faz análise é beta-disper, aí eu confundo aqui, mas a análise é permutacional distance, tá? Uma distância, análise de permutação de distância, matriz de distância. O PERMDIST vai testar um aspecto diferente, ó. Ele vai testar se essa distribuição de pontos aqui, ó, essa nuvem de pontos, essa dispersão dos pontos, é diferente dessa dispersão de pontos, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, muito provavelmente a dispersão dos pontos em verde é similar à dispersão de pontos em vermelho, mas ela pode ser menor do que a dispersão dos pontos em azul, entendeu? Pelo que mostra o gráfico, tá? Pelo que mostra o gráfico. Aqui, com certeza, tem uma diferença. Aqui, no caso dos dados, utilizando os dados de abundância, de pares de bases, o NeoFish, ele com certeza tem uma dispersão menor do que os outros dois métodos, tá? Mas aqui tem dois efeitos. Um efeito de localização, então ele está projetado numa porção diferente do espaço bidimensional em relação aos outros métodos, né? Então, todos os três aqui têm alguma diferença no espaço bidimensional, mas tem uma diferença também maior ainda na dispersão. Quando a gente utiliza Bray-Curtis, a dispersão do NeoFish ficou muito menor do que as dos demais grupos, tá? Então, por exemplo, se eu quero utilizar dado de abundância e manter a dispersão multivariada deles similar entre si, eu poderia continuar utilizando o Jacquard, tá?
se eu quero que eles tenham uma dispersão multivariada similar entre si, para focar apenas na diversidade aqui, na diferença, na composição de pares de base. Aí, com certeza, isso aqui é diferente desses outros dois. Aí, para saber se o azul é diferente do vermelho, eu teria que fazer o teste, só com o teste, tá? Aqui não dá para saber visualmente. Esse dá para saber visualmente, porque a maior parte dos pontos, 90% dos pontos aqui, não se sobrepõe a esses pontos que estão aqui. Entendeu essa explicação? Beleza. Então, vamos lá, pessoal, para a prática. Acho que nós vamos acabar muito rápido essa análise. E aí é interessante que vocês, né, tirem o resto da tarde para ler os artigos lá, tá? Na pasta, um ou outro artigo daquele vai ajudar a esclarecer melhor a lógica da análise. E eu vou aproveitar o restinho da tarde para terminar de preparar a aula de amanhã, tá? Não tá tudo 100% pronto, não. A gente foi fazendo. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó. Por simplicidade, tá? Vamos utilizar esses conjuntos de dados aqui, só que eu vou mostrar aqui como foi sugerido ontem. A planilha, para vocês entenderem o meu objetivo aqui, tá? Quais são as análises que eu vou conduzir. Então, pessoal, ó, aqui tem aquela tabela, tá? Essa tabela tem os dados de coordenadas geográficas, os dados geomorfológicos, os dados liminológicos, tá? E aqui os dados de composição de espécies, cada uma daquelas espécies que a gente tem aqui nos metadados, tá? Aquelas espécies que nós analisamos. Eu vou fazer aqui para a gente ficar restrito só à interpretação baseada na limnologia, tá? Então, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, isso aqui. Eu vou pegar só essa matriz de dados aqui, ó, referente, vou analisar só o que são dados limnológicos. Só que eu vou utilizar, para essa análise os dados geográficos, vou utilizar os dados liminológicos, vou utilizar os dados geográficos, os dados liminológicos e a composição de espécies, tá? Todos esses três dados vão ser utilizados aqui para a gente tirar conclusões mais robustas, tá? E aí eu vou deixar de fora só os dados geomorfológicos por enquanto. Esses dados geomorfológicos eu não vou levar em consideração a princípio não, tá? Não agora, nesse momento. Então, vamos lá, dar mais uma olhadinha aqui. Então, eu vou utilizar esses dados limnológicos, pH, dureza, fósforo, nitrato, amônia, oxigênio e demanda biológica por oxigênio, a composição de espécies e as coordenadas geográficas. Só que eu vou querer ordenar, fazer a PCOA inicialmente só com as espécies, tá? Utilizando uma distância, um índice apropriado. Depois, eu vou mapear espacialmente os pontos ao longo do rio Doubs e depois, por último, eu vou fazer uma superimposição dos dados ambientais sobre os eixos da PCOA gerada com esses dados aqui. Entenderam? Tranquilo? Vocês vão entender agora com a prática, tá? Eu melhorei alguns aspectos aqui desse script. Nós precisamos de apenas esses pacotes, tá? Que estão aqui listados. Nem todos aqui não são necessários, mas no seguro morreu de velho, vamos baixar eles já.
E aí, usando o conjunto de dados Dobbs, né, que a gente já tem uma familiaridade com ele, eu vou aqui primeiro remover aquela unidade amostral que não tem nenhum peixe, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou remover dessa vez. Lembra por quê? Ó, eu falei aqui. Ela aceita duplo zero. Ela aceita duplo zero. Não preciso remover, entendeu? Ó, ela aceita duplo zero. Então, ó, a PCOA não tem problema com duplo zero. Então, eu não preciso remover. Diferente da PCA, tá? Então, eu vou tirar isso aqui das 3 matrizes. Aí eu vou utilizar os 30 sítios amostrais, tá? Então, aqui eu separei a tabelinha de peixes. Uma água. Tabelinha de peixes agora, ó. Observa aqui em cima, ó. Ela é uma tabela que tem 30 linhas e 27 espécies de peixes. A tabela de dados ambientais, ela tem 30 linhas, 11 variáveis ambientais, e eu vou utilizar só o que é variável liminológica, tá? Então, e aqui eu tenho as coordenadas XY, tá? Que são as coordenadas geográficas, longitude e latitude, tá? Aí, primeiro, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função VegDist com essa matriz de dados dos peixes, utilizando a dissimilaridade de Bray-Curtis, tá? Então, primeiro eu calculo aqui, ó, ela é uma matriz triangular, como vocês podem observar, ó, e aqui cada número representa o quê? Quanto menor esse número, mais similar é uma área em relação à outra. Quanto mais próximo de mais dissimilar é um local em relação a outro local, tá bom? E aqui, ó, com essa função CMD_Scale, eu já calculo, com base na matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis, os eixos da PCOA. E aí eu tenho que indicar para ele aqui, ó, que eu vou utilizar o número de linhas da tabela de peixes menos 1, tá? Esse é o nosso, digamos, o nosso grau de liberdade. É o número de linhas da tabela de peixes menos 1. E eu quero que ele mostre os autovalores. Então, aqui, ele já faz, ele dá uma mensagem de aviso. Vamos ler essa mensagem de aviso, porque ela é importante. Mensagem de aviso aqui, ó. Somente 18 dos primeiros 29 autovetores são maiores que 0. Os demais, ó, então, 29 menos 18 dá... Eu tenho 11 eixos que têm autovetores negativos, tá? Isso vai ficar evidente aqui para vocês. Aqui são os eixos, tá? Os scores que a gente vai utilizar para plotar a nossa ordenação. E aqui os autovalores. Olha só. É positivo do 1 até o 18. Tá vendo? Do 19 em diante, ó, começa a ter valores negativos. Tá vendo? Esses eixos negativos aqui, gente, eles são imaginários, eles não são interpretáveis, tá? Então, esses eixos, eles não podem ser interpretados. Então, aqui nesse caso, o que a gente pode fazer para minimizar essa quantidade de eixos imaginários negativos ou tentar eliminar eles? A gente pode utilizar a transformação aqui, ó, SQRT, tá? A transformação de raiz quadrada, tá? Aí rodar de novo. Aí, ó, não apareceu aquela mensagem agora. Por quê? Agora, nós só temos um eixo imaginário com autovetor negativo, tá bom? Então, aqui, ó, apenas um eixo com autovetor negativo dos 29. Entenderam a importância da transformação de raiz quadrada? Certo? Então, essa transformação, ela evita que a PCOA
gere eixos imaginários que matematicamente não deveriam existir. Por quê? Os autovalores, eles têm que ter sempre valor positivo. Por quê? Ele tem que somar na soma total deles aqui, ó, tem que dar 100%. Não pode ter valor negativo, porque se até aqui é 100%, 100% mais esses 2% aqui, digamos que seja uma porcentagem, vai gerar um valor de 98%. Então, não pode ser, isso é irreal, tá? É um número que é totalmente imaginário. Então, só o fato de eu utilizar essa transformação aqui de raiz quadrada já corrige um problema da PCOA. Isso é muito comum, tá, gente? Esse problema da PCOA é muito comum acontecer e muitas vezes a gente fica impedido de usar a PCOA porque a gente não sabe esses métodos de correção. E aqui na PCOA, além da raiz quadrada da matriz, você pode utilizar para corrigir esse problema. Nossa, quase sem voz. Tem aqui, ó, outras formas de você corrigir esse problema. Aqui, ó, se você adicionar uma constante, ele se torna euclidiano. Ele está falando isso, ó. Se eu não preciso fazer isso aqui, ou eu posso fazer as duas coisas, né? Add igual a true. Então, ele vai adicionar uma constante para todos os valores. Aí, não deu mensagem de erro. Vamos ver se corrigiu aquele problema de autovetor, autovalor negativo. Não corrigiu, mas o objetivo de adicionar essa constante aqui, ó, uma constante é adicionada nos valores que não estão na diagonal da dissimilaridade, para que a dissimilaridade modificada se torne euclidiana, tá? O sonho de toda dissimilaridade no análise de coordenadas principais é ser euclidiana, tá? O objetivo dela é ser euclidiana. Então, aqui, ó, a gente só não conseguiu resolver o problema do último, mas aí um eixo de 29, tudo bem, tranquilo, é um eixo. Agora, se você tem 11 eixos de 29, já é uma proporção muito grande de eixos imaginários negativos que vão fazer com que a proporção explicada dos outros 18 eixos seja reduzida consideravelmente. Tá? Entenderam isso? Então, tem esse tipo de transformação aqui, é um tipo de transformação que chama transformação de Cayless. É essa mesmo, ó. Quando eu adiciono uma constante mínima é adicionada para que a dissimilaridade seja somada a essa constante, se torne euclidiana e, então, seja representada no espaço de n-1 dimensões. Esse outro método aqui, ó, de Becker et al. 1988, computa essa constante utilizando uma aproximação de Torgenson. E o R utiliza a solução de Cayless. Tá? Solução de Cayless, 1983. Tá? Essa adição aqui, ó, significa solução de Cayless. É um método de correção. Ó, e ele está falando aqui, ó. Observe que, por conta de erros numéricos na própria computação dos autovalores, não necessariamente todos serão não negativos. E mesmo teoricamente, a representação pode ser em pouco menos do que n-1 dimensões. Por exemplo, aqui, ó, ao invés da representação ser n-1, ela é n-2, tá? Por quê? Eu tenho esse alto valor aqui negativo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso
colocar o -2 aqui, ó, tá? Vamos ver se isso resolve o meu problema, de sumir com esses... Não resolveu. Então, não é assim que se resolve. Mas eu sei que esse alto valor negativo aqui eu não posso utilizar, tá? Esse aqui não pode ser retido para interpretação, porque ele é imaginário, devido a erro numérico ali da própria cálculo matemático. Isso não foi resolvido totalmente ainda, tá, gente? Tem uma solução parcial aí, mas os matemáticos puros aí não resolveram isso totalmente. Aqui agora, com essa transformação que eu fiz, antes eu só podia utilizar os 18 primeiros eixos. Agora eu posso utilizar do 1 até o 28. Até o... 28, até o 29 eu posso utilizar, tá? Até o 29. De 1 até 29. Só o 30 é que não deu, tá? Só o eixo número 30 que não deu. É porque está removendo ali em cima. Então, de 1 a 29 eu posso utilizar, calcular a porcentagem de explicação de cada eixo. O primeiro tem 33%, o segundo 11%, o terceiro 8%. E aí usar o critério, o PCOA também usa o critério de Brock-Stick ou de Kaiser-Gutmann, tá? Então, aqui eu calculo o comprimento dos eixos, que é agora de 1 até 29, e peço para ele verificar quais são maiores do que o critério, né, de Brock-Stick. Os 3 primeiros, tá vendo? Ele deu os 3 primeiros são maiores do que o critério de Brock-Stick, tá? Então, aparece ali... O que aconteceu aqui? Ele deu os 3 primeiros. Não, olha o que acontece, ó. Ele dá os 3 primeiros e os 3 últimos, ó. Mas os 3 últimos a gente não vai utilizar, não, tá? A gente vai utilizar só os 3 primeiros mesmo. Por isso que deu 6 aqui, ó, nesse caso. Deu 6 autovalores. Mas como a porcentagem de explicação aqui embaixo é muito pequena, a gente desconsidera. E aqui com o critério de Kaiser-Gutmann, que é os autovalores maiores do que a média, deu, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o sexto e o sétimo, tá? Esses todos deram maior do que o critério de Kaiser-Gutmann. Eu vou seguir aqui utilizando os 2 primeiros, tá? Por quê? A porcentagem de explicação foi tão baixa no segundo e terceiro eixo, 8%, né? Então, aqui, ó, 33%, 11% dá o quê? 44%. Aqui chega a 50% de explicação no terceiro eixo. Mas eu vou seguir utilizando os 2 primeiros eixos para representar isso de uma forma mais simples, mais fácil aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Entenderam até aí? Vamos mudar aqui um pouquinho essa análise, modificar ela um pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Lembra que eu falei que eu ia utilizar os dados ambientais? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou utilizar todos os dados ambientais. Eu vou utilizar apenas os dados ambientais limnológicos, tá? Então eu vou pegar aqui, vou chamar de env, e vou pegar ambiente, e vou selecionar de pH até BDO. Opa, até 2 pontos. BDO, tá? Então eu vou pegar só esses dados aqui, ó, que são limnológicos para fazer a minha análise, tá? Então já selecionei aqui, eu posso olhar, né, como é que tá essa tabela. Só tem esses dados agora, ó, só dados limnológicos. E ao invés de utilizar todos os dados ambientais, eu vou utilizar só os dados ambientais que eu acabei de selecionar, limnológicos, tá? E aqui eu vou calcular a distância euclidiana. Então, aqui, calcula a distância euclidiana, porque são dados ambientais. Então, a distância euclidiana é ideal para dados ambientais. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou combinar... Primeiro, eu vou fazer um cluster, ó. Computar um cluster aglomerativo, que é o que a gente viu na aula de ontem,
utilizando essa distância euclidiana, e aí eu quero descobrir qual desses métodos aqui é o melhor para representar o agrupamento de dados ambientais. Então, eu vou fazer isso utilizando aqui o critério de correlação cofenética, para saber, né, qual que eu vou, com qual que eu vou ficar. O critério de correlação cofenética quanto maior, melhor. Então, o método single, ele deu uma correlação de 0,79, o método complete linkage deu uma correlação de 0,74, por enquanto o melhor é o single linkage, o PGMA geralmente é o melhor, deu 84, então é o superior, é o melhor. O centroide deu quanto? Deu 83. Então, aqui, o método UPGMA está sendo melhor por enquanto, e o ART deu 68. Então, ficamos aqui com o método UPGMA, tá? O método UPGMA. E aí eu só vou fazer o seguinte, copiar o código aqui de cima, do UPGMA, para aqui para baixo, tá? Copiei aqui para baixo, e aí eu vou fazer o quê? Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui, vou mudar só o nome, só para não ficar confundindo. O que não é CORD aqui agora é o EUC. EUC, só padronizar isso, tá? Para que no próprio nome da variável eu já saiba do que ela se refere, tá? Então, AmbiEUC é a distância euclidiana dos dados ambientais. E centroide é o método de agrupamento que eu estou utilizando. Então, aqui ficou igual. Agora, eu vou calcular a minha árvore de cluster, calculada, e vou plotar ela. E... erro. In graphics pode recurso. Entrada inválida de dendrograma. Você está utilizando ambiente ou env? Acho que é labels remains. Entrada inválida. Não, aqui é env, professor, exatamente. Eu acho que é isso, tá? Isso aqui é o C. Vamos ver se ele vai agora. Não deu certo. Entrada inválida de dendrograma. Como assim? H-cluster, UC, average. 29 objetos. Será que é isso? Erro não numérico. Não numérico. Não sei o que aconteceu. Vou colocar labels aqui igual a nada, tá? Vou colocar labels. Agora eu não sei o que acontece aqui. Fiz isso agora, deu certo. Enviou-se. Não. Você mudou o nome, mas não rodou. Eu acho que foi isso. AmbiEUC. Eu achei o erro já. AmbiEUC, não achei o erro, não. Roda lá novamente as distâncias. Na verdade, tudo. Acho que você modificou. Aí, não, foi. Alguma coisa eu tinha errado aqui. Feito errado, agora fez certo. Pronto, tá aqui, foi. Deu certo, tá? Essa é a análise de cluster desse... não. Tá certo. Tudo certinho, tá? Essa análise de cluster, utilizando os dados ambientais liminológicos, tá? Aqui, agora, eu vou plotar isso utilizando os dados do espaço, o espaço com as coordenadas geográficas, os dados espaciais. Pronto, tá aqui, Então, ao longo do rio, então tem esse grupo de pontos, tem esse ponto aqui, esse 25,
e tem esse outros pontos em verde, tá? Então, tem 3 grupos, basicamente. Tem um grupo só com 1 ponto, né? O que não é tão bom. E esses aqui, ó, não sei por que cargas d'água ficaram agrupados junto com esses aqui, tá? Mas, com base nas dados ambientais, deu dessa forma. Se eu tivesse feito com dados biológicos, com certeza seria diferente. E aí, agora, eu vou criar uma figura da PCOA propriamente dita, tá? Primeiro, eu vou pedir para ele formar aqui, cortar aquela árvore para formar 3 grupos. Essa árvore aqui, ó, eu quero que ele forme 3 grupos. Então, é mais ou menos aqui, ó, que ele vai ser cortado. Deixa eu ver, aqui, ó. Por aqui, tá? Mais ou menos por aqui que ele vai ser cortado. Isso aqui, na verdade, deveria descer até aqui, ó. Então, o corte, acho que tem que ser por aqui, mais ou menos, tá? Para formar 3 grupos. O 25 não é... o 25 é um grupo, ó. 25 é um grupo separado, tá? Mas eu vou pedir para ele formar aqui para mim 3 grupos. K é o número de grupos. Então, vamos ver se vai dar certo. Ih, fiz uma coisa errada aqui. Não era para aparecer isso aqui agora. Deixa eu voltar aqui, peraí. Calma. Não. Deixa ele terminar aqui que eu refaço. Quando tem aleatorização, meu computador demora. Agonia. Bom, eu vou fechar aqui e começar de novo, tá? Rapidinho. Deu um probleminha. Olha, nem quer. Pronto. O R deu pau. Tá, eu vou fazer logo tudo de uma vez aqui. Já tinha salvo. Eu quero que faça isso agora. Já tinha salvo. Eu vou fazer tudo de uma vez até onde eu parei, tá? Só para a gente ver como é que fica. Ah, tinha outro erro aqui, ó. Ficou CH. Aqui todos eles estão errados. Então aqui o single é eu ser. Complete é eu ser. VGMA. Troquei num lugar, não troquei no outro e deu erro. Acontece. Vocês vão vendo aí o tipo de problema que vocês podem encontrar com R. Tá, agora deve ir. Pronto, pessoal, ó. Olha que bonitinho. O azul ficou atrás de alguma coisa aqui, não consegui... Ah, não, tá aqui, o azul deveria ser esse 25 aqui, ó. Tá? Não ficou... não tá mostrando ele. Mas o que que eu fiz? Eu peguei esse mapinha aqui, ó, que tem as diferenças ambientais entre os sítios em termos limnológicos, e representei ele como grupos. Mas aqui, ó, o que está sendo ordenado é a dissimilaridade de composição de espécies, para ver se tinha uma correspondência com esses grupos aqui que foram formados. E eu observo o seguinte, ó, não tem uma correspondência clara, tá vendo? O verdinho aqui está meio misturado com os vermelhos, não tem uma correspondência clara, tá? Entre a dissimilaridade na ordenação da composição de espécies e os grupos formados pelas variáveis ambientais.
esse grupo aqui, ó, deriva dessa árvore, dessa árvore que a gente calculou anteriormente, no passo anterior. Mas mesmo assim, eu queria... Opa! Deixa eu fechar e fazer de novo aqui. Aqui faltou eu colocar a legenda aqui, ó. O agrupamento 1, 2 e o 3. Aí, aqui eu posso, agora, com o método adicional, fazer a superimposição dos dados ambientais que foram utilizados aqui, ó, para fazer os grupos, aqui em cima da ordenação da composição de espécies, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, é só esse comandozinho aqui, ó. Só esse comandozinho aqui já faz isso, tá? Então, é a função envfit. Calcular ela demora um bocadinho, já foi, não demorou, e pronto. Vou plotar lá. Ó, os dados ambientais estão plotados aqui em cima, similarmente ao que você observa numa PCA. Qual é a única diferença maior aqui entre o único problema que eu vejo aqui nessa análise, né? Não tem a composição de espécies, as espécies não aparecem, tá? Na PCA a gente não consegue fazer isso se não utilizar métodos adicionais para fazer a plotagem das espécies. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. A análise da PCA propriamente dita é só essa figura maior aqui, ó, do lado direito, sem essas variáveis ambientais. Ah, e aqui outra coisa. Eu plotei, ó, variáveis ambientais que eu não utilizei aqui. Deixa eu refazer isso, restringindo só para o conjunto de dados ambientais aqui, tá? Eu usei ambiente, não env, ó. Esse é o problema. Então, eu vou fazer de novo e plotar daqui para baixo. Agora vai ficar certinho. Ó, olha lá, agora só com as variáveis limnológicas, tá? Então esse seria o meu objetivo, de mostrar a plasticidade, né, dessa análise PCOA para vocês. Precisa fazer isso aqui que eu fiz do lado esquerdo? Não, eu só quis melhorar a minha análise, tá? Fazer uma sofisticação aqui maior. Então, a gente pode pegar a análise básica e melhorar ela, sofisticar ela com várias técnicas adicionais que estão presentes aí na literatura, no pacote vegano, no pacote Aid4, no pacote LabDSV, no Factor Miner, no Factor Extra, tá? No ggplot mesmo, a gente consegue fazer melhorias assim nesse sentido. Então, tem a combinação de pacotes aí que fica muito além, né, do que eu gostaria de... Aí, infelizmente, não dá para mostrar todas as variações, né? Hoje até dá para colocar mais coisas. Mas aí acaba ficando tanta coisa que vocês perdem um pouco do foco de aprender a análise principal. Tranquilo? Deu para entender o meu objetivo? Como eu falei lá no início, eu utilizei todas as matrizes. A matriz espacial, a matriz ambiental e a principal, né, que foi a composição de espécies, para fazer esses dois gráficos aqui. Só ficou com uma falha aqui, né? O pontinho 25 aqui, ó, não foi pintado de azul. Muito provavelmente porque ele tem um problema na ordenação dele aqui, no agrupamento dele, tá? Tem um problema aqui, ó. Ele ficou aqui fora, ele tem que chegar até o 0 aqui, ó. Ele não chegou. Então, eu teria que primeiro corrigir esse problema. Simplesmente o fato de eu adicionar todas as variáveis, ao invés de utilizar só essas variáveis limnológicas, já corrigiria esse problema, tá? Então, eu poderia repetir isso aqui com os dados ambientais todos. Deixa eu ver, ó. Vou utilizar ambiente. No lugar de env. E vou refazer tudinho de novo, tá? Só para a gente ver
uma outra lotagem. Aí eu fiz errado de novo. Ambiente. Vamos rodar só a figura aqui. Erro. Ok, deu erro, ok. Essa aqui é aquela primeira que eu tinha feito. Agora eu vou fazer com todas as variáveis. Acho que vai melhorar o cluster, tá? Melhorar só o clusterzinho. Aqui estão todas as variáveis e aqui está o cluster, ó. Agora o cluster está certinho. Ele vem aqui até o final e eu separei 3 grupos, ó. Um grupo com 2 unidades amostrais, um grupo com essas unidades amostrais de cabeceira e um outro grupo com os sítios intermediários para Foz, tá? Então, eles estão representados aqui. O azul é os últimos 2 sítios lá da Foz, com base nos dados ambientais. Aqui eu tenho uma porção intermediária que se parece em termos ambientais, agora considerando os dados geomorfológicos também. E aqui, considerando os dados geomorfológicos, os sítios de cabeceira, eles parecem entre si, tá? Não tem uma formação de grupos claros em termos de composição de espécies, tá? Tem pontos aqui intermediários dispersos aqui. Eu sei até por que eles estão dispersos aqui. Esses pontos aqui, ó, 23, 24, 25, estão sob influência do despejo de esgoto, tá? Então, por isso que eles se diferenciaram. Se a gente eliminasse esses pontos aqui, teria um padrão mais claro na composição de espécies, tá? Mas, ainda assim, eu consigo plotar aqui as variáveis ambientais bonitinhas. Aqui, ó, onde tem maior demanda biológica por oxigênio, amônia e fósforo, são esses sítios aqui, ó. Indicativo, isso é indicativo de esgoto, tá, gente? Alta demanda biológica de oxigênio, amônia e fósforo, porque são subprodutos ali do esgoto, tá? Nitrogênio também, nitrato, né? Nitrogênio, nitrato também são subprodutos do esgoto. Mais ou menos legal, né? Acho que ficou mais ou menos legal aqui, mais ou menos bacana. Mas, em termos de composição de espécies, esses sítios que foram agrupados ali em azul, que é os 2 últimos ali perto da Foz, eles não se diferenciam desses pontos aqui, ó, tá? Desses pontos aqui, o 22, então eles não se diferenciam, tá? Então, não tem uma diferença na composição de espécies correspondendo à diferença na variação ambiental. Bacana demais. Ou seja, as espécies estão, independentemente da condição ambiental, elas estão ocorrendo aqui ao longo de todo da maior parte, pelo menos, dos corpos do corpo d'água, tá? Beleza? Tranquilo? Satisfeitos? Não entenderam? Falem. Eu vou explicar de novo. Se não tiverem dúvida, eu vou só salvar agora aqui para vocês fazerem exatamente essa versão última aí da figura e mandar para vocês. Script 5. Mandei já, pessoal. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu tomo um café, vou ao banheiro, já eu volto.
E aí, gente? Bom, eu acho que se eu conseguir aqui, todos vão conseguir rodar aí, mas e aí? E agora, se eu quiser rodar com os meus próprios dados, pessoal, como é que eu faço? Eu vou modificar esse script, tá? Vocês terminaram aí? Posso dar uma continuada aqui? Quem já tem dados, tá? E quer utilizar, pelo menos parciais, quer usar essas técnicas, nem talvez tenha um outro detalhe para modificar além disso. Por exemplo, se você não trabalha com dados de rios, esse plot esse plot de linha talvez não faça sentido. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu não trabalho com dado de riacho, então, ao invés de ter pontos ao longo de uma linha, esses pontos vão estar distribuídos de uma forma diferente, tá? Então, eu posso simplesmente desativar aqui, ó, Ctrl Shift C, rodar aqui novamente, né, para remover aquela linha. Aqui removi a linha, digamos que eu tivesse aqui dados de parcelas, né, de floresta, né? E, em vez de ser downstream, upstream aqui, poderia ser um gradiente de cerrado para cerradão. Então, upstream aqui eu vou chamar de cerrado rupestre. Downstream eu vou chamar de cerradão. E no meio, né, tem fisionomias, posso ter mais fitofisionomias ali. Intermediárias, né, cerrado sentido restrito, por exemplo. E aí, ó, ficaria mais ou menos assim, só que os pontos não seriam distribuídos dessa forma aqui, né, eles saíram mais, digamos, misturados aqui numa nuvem de pontos e não organizados assim linearmente ao longo de um curso d'água. Então eu posso fazer isso, essa modificação, tá? Só remover aqui a linha e dar o nome que é respectivo à minha unidade amostral. Outra coisa, se eu quero reproduzir essas análises com o meu conjunto de dados, eu posso simplesmente remover aqui, ó, tá? Remover esses conjuntos de dados aqui. Onde for fish, eu vou colocar os meus dados, né? Vou colocar SPP, composição de espécies, eu vou colocar comp, composição de espécies, dados de composição de espécies. Aí eu posso ter aqui também os dados ambientais, sei lá, se estou considerando o gradiente de cerrado ali, poderiam ser propriedades edáficas, microclimáticas, tá? E vou colocar aqui também um conjunto de dados espaciais. Tá? E aí tá, beleza, modifiquei. Onde for fish, eu vou colocar comp, ó. Onde for fish, vou colocar comp. Replace all. Onde for ambiental, ou é ambiente? Deixa eu ver se é ambiente, não é ambiental, é ambiente. Onde for ambiente, eu vou colocar ambi. Replace all. Tá? Aí as variáveis aqui, ó, ao invés de selecionar pH DBO, eu removo isso aqui, vou utilizar todos os dados ambientais, enfim. Para selecionar variáveis, vou só deixar pegada uma tagzinha aqui. E aí, os dados espaciais coordenadas XY.
aqui, os dados espaciais estavam como Espaço. espaço. Aqui, espaço. Tá? Então, eu vou colocar aqui xy.spatial. Beleza? E aí, deixa eu ver se tem mais algum espaço aqui. Espaço, tem um aqui, mas já está pegado. Não preciso dessa linha, só desativar ela ali. E aí tá, beleza, eu quero importar meus dados. Volta lá no script de análise exploratória que tem como você importar. Aqui escreve, ó, read.csv, read.csv, aqui read.csv, tá? Esse read.csv só precisa dessa parte aqui do script. Você vai importar o seu conjunto de dados de composição de espécies, vou chamar aqui de comp também. Você vai importar também o seu conjunto de dados ambientais e você vai fazer a mesma coisa aqui com as coordenadas geográficas XY. Esse é o jeito mais fácil, né? Coordenadas geográficas. Esse é o jeito mais fácil de você conseguir fazer o uso do script da mesma forma que a gente fez aí. Então, quem trabalha com vegetação quiser fazer essa importação, essa transformação aí, faça os passos que eu fiz, utilizando isso, essas modificações que eu coloquei aqui no script. Agora, eu não vou salvar essas alterações, tá? Porque eu quero o script daquele jeito que eu passei para vocês. Não salvar. Eu vou reabrir ele aqui. 5. Porque eu quero manter ele assim com esses conjuntos de dados. Mas seria simplesmente isso e você conseguiria já reproduzir essas análises aí com índice de Bray. Aí se eu quero utilizar outro índice, aí vai lá no help da função, dá um Ctrl C aqui, vai no help da função e você vai ter um conjunto de opções. Aqui, ó. Bray é Bray Curtis, eu quero usar Jacquard no lugar. Se eu colocar só assim, ó, Jac, ele já vai fazer o Jacquard, tá? Se eu quiser o método, vamos pegar aqui o método Sorensen. Sorensen não tem aqui, eu acho. Sorensen. Gower, Canberra, Clark, Bray, Kozinski, Moisita, Horn, Binomial Cal. Não tem um de Sorensen, pelo menos aqui no help da função VegDist. Mas tem aquela aula, né, que eu mostrei para vocês como pegar outros índices de associação. Então, essa aula está aqui, vocês vão lá ver, digamos, o Sorensen. Como é que eu uso Sorensen? Aqui, ó, Sorensen. Tem aqui nesse pacote. Então, eu vou aqui, pego a distância de Sorensen, como é que calcula ela, e levo lá para o meu script. Então, aqui eu vou fazer com a distância de Sorensen, tá? E assim por diante. Então, no lugar de ser Bray aqui, vai ser Soren, né? Soren. Aí, onde tiver espécie Bray, eu já posso fazer aqui, ó, SP Bray, Ctrl F, onde for SP Bray, vou colocar SP Sorensen, replace all. Mesma coisa, tá? Ele já vai fazer a análise com o Sorensen, tá? Então, mais uma vez, eu não vou salvar essas alterações, não quero modificar isso para o próximo ano, mas vocês podem fazer aí. Aquela combinação de índices de disciplinaridade é importante, eu ter mostrado para vocês verem como que faz. Então, as aulas anteriores são complementos das aulas que se seguiram aí, ontem, hoje, e também da próxima semana, do próximo módulo, tá? As aulas são complementares entre si. As transformações, os índices de disciplinaridade, tudo isso
se complementa, tá? Aí, como é que eu vou saber, professor, qual índice utilizar? Geralmente, você tem essa informação nos artigos da sua área, tá? Você viu um artigo legal lá da sua área de pesquisa, aí você vai querer reproduzir aquele artigo. Se você deu conta de fazer minimamente ali o que um artigo que você leu fez, já é um grande começo, tá? Se você conseguiu reproduzir a técnica que está naquele artigo. Aí, se você quiser inovar, fazer coisas diferentes, aí é o algo a mais que eu digo, assim, né? É você partir daquele ponto que você já, digamos, aprendeu e fazer alguma inovação, né? Então, isso vai com o tempo acontecer, tá, gente? Com o tempo, vocês vão querer fazer coisas diferentes do que está nesse script, diferentes do que está nos artigos que vocês leem, tá? Às vezes você quer combinar uma técnica de um artigo com a técnica utilizada em outro artigo. Às vezes você quer combinar várias técnicas que estão em vários scripts aqui, num único script, tá? Então, que nem eu fiz aqui agora com essa análise de coordenadas principais, eu combinei técnicas que a gente viu em outras aulas anteriores, desde a análise das análises exploratórias do conjunto de dados até a aula de cluster, a aula de coordenadas de análise de coordenadas principais. Eu quero fazer só análise de coordenadas principais, não quero fazer essas outras coisas que o professor mostrou, não. Só análise de coordenadas principais, aí seria aqui, ó, PCOA, só daqui para baixo. Aí deleta o restante do script, que faz as outras análises aqui, e fica só com a análise de coordenadas principais, digamos, até aqui, ó. Até aqui não, até aqui, tá? Daqui para baixo foi inovação que eu criei, tá? Se a gente remove isso aqui, olha só quanto que simplifica o script, tá vendo? Aí eu nem preciso disso aqui, né? Ó, ficaria só isso aqui, tá? Para analisar. Só uma figura. Entendido? Aí, o help vai ajudar muito vocês. Que eu só quero botar só essa figura. Então, seria assim. Tá, então, é isso. Basicamente isso. Nada mais do que isso. Aí, eu sugiro fortemente para quem já tem dados, né? E quer experimentar aí, né, se as coisas estão funcionando, teste. Aí, professor, eu fiz aqui, tem uma coisa que não funcionou muito bem. Você pode tentar me ajudar? Ajudo com todo prazer, tá? Ajudo com todo prazer. Então, por exemplo, ó, se fosse só análise de coordenadas principais, ficaria só esse gráfico, tá? E observe que aqui a porcentagem de explicação, tá, gente? Eu já automatizei aqui. Ela já está automática. Olha aqui o que eu peguei. Ó. Isso aqui automatiza a porcentagem de explicação do segundo eixo para aparecer, automatiza ali, já pega automaticamente, porque essa função aqui, ele calcula a porcentagem de explicação de todos os eixos. Não, então aqui. Calcula a porcentagem de explicação de todos os eixos. Primeiro 33%, segundo 11% e assim por diante. Né? E aí eu indiquei aqui para ele, ó, pegue a porcentagem de explicação do primeiro eixo. Tá? Aí, basicamente isso que eu fiz assim de diferente. Aqui com essa função paste aqui, ó, eu já automatizei para ele coletar a porcentagem de explicação e já mostrar ali do lado do nome. Xlab, Ylab, representam ali os nomes dos eixos, tá?
Simples, simples. Vou deixar isso aqui, remover isso aqui. Deixa isso aqui sem. Beleza. E aí, gente? Conseguimos chegar no final? Beleza. Se conseguiram chegar no final, já é um bom começo, tá? Não se preocupem aí com muito método. Nós aprendemos já métodos para calcular ali os coeficientes, para padronizar, métodos para fazer agrupamento, método para fazer PCA, método de NMDS, método de PCOA. Por enquanto, foram 6 coisas diferentes que nós aprendemos por enquanto nessa jornada dessa semana. Amanhã nós vamos aprender como testar se existem diferenças entre os grupos e se existem diferenças na dispersão, na projeção ali no espaço bidimensional entre os grupos, tá? São 2 conceitos diferentes. Amanhã fica mais fácil de vocês compreenderem essas distinções, tá? Vou continuar trabalhando aqui no slide, padronizando os slides, ficar bonitinho. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem ir conversando comigo, testem, como eu falei, com os dados de vocês. Vai dar alguns erros, mas enquanto está rolando a disciplina, até depois da disciplina, eu fico à disposição para tirar dúvidas, tá? A Yuli também. Então, por enquanto é isso. Se não tiverem dúvidas, a gente pode encerrar isso agora, para eu continuar aqui preparando a aula. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo. Tá favorável? Tá tranquilo. Então, beleza. Achou, prof. Beleza, vão testar, vão estudar aí as análises. Tem tarefa pra caramba para fazer ainda aí. Acho que vocês vão ser bem-sucedidos se continuarem progredindo aí com os próprios dados de vocês, tá? Então é isso, encerrando a aula de hoje, à tarde. Amanhã a gente volta às 8. Hoje a gente começou às 9. Acho que amanhã a gente pode começar às 9, né? Para não ficar muito cedo lá pro Guilherme, se eu não me engano, é o Guilherme. Podemos começar às 9. Que tal? Felipe, que tal às 9? Pode ser? Sim. As análises são bem simples mesmo, tá? Então, acho que não teremos aí maiores dificuldades, não. Então, beleza. Um abraço para vocês aí. Até amanhã. A gente se vê. Até amanhã. Amanhã. Tchau, tchau. 9 valeu, prof. Abraço. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.